Olá, bom domingo, boa tarde. Estamos aqui mais um dia juntos, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido bom, não é? Tem-nos abençoado, não é? Neste domingo. E hoje trago aqui mais uma mulher que quero partilhar convosco. E para mim é uma história surreal, é uma história maravilhosa, uma história de transformação e de uma mulher que foi salva pelas obras que fez. Então eu quero falar convosco acerca da Raabe, prostituta que vem na galeria dos homens da fé. Então Deus não faz distinção de pessoas, Deus não olha para que aquele seja mais que o outro. Tanto que a Bíblia nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então Deus deu aqui uma chance maravilhosa a esta mulher, mas mais que isso, ela usou a sabedoria, usou o entendimento. Então para mim é uma história maravilhosa a desta mulher. Partilho com outras mulheres e pessoas que queiram ser abençoadas, para que as pessoas entendam que há sempre uma chance de uma nova vida, há sempre uma nova chance com Deus, e Deus pode transformar histórias, pode transformar vidas. Então, uma vida de uma prostituta, eu pessoalmente já fiz trabalhos com prostitutas, já ajudei muitas prostitutas a nível ministerial, então elas não têm uma vida muito fácil. O trabalho delas não é fácil e elas saírem dessa vida também não é fácil. Muitas se habituam e muitas até ficam com a mente cauterizada. Então é uma vida muito difícil para elas, é uma vida muito depressiva, deprimida. Então é profundo o que Deus vai falar connosco hoje. Amém? Então eu quero deixar aqui uma frase de um autor desconhecido que diz: conta de um estaladejeiro do tempo dos romanos, um vinho e pão, um aze, que era a moeda, refeição quente, 2 azes, palha para a mula, 2 azes, uma rapariga, 8 azes. Então não há preço em separado para a cama, isso estava incluído no último item. Pronto, é uma frase de um autor desconhecido que fala acerca do estalajadeiro, que eram aquelas casas onde as prostitutas faziam vários serviços ali. Era como se fosse um estaleiro, imagine, você vai alugar uma parte de casa com várias coisas incluídas, a mulher, naquele caso era a mulher, a refeição, o quarto. Então vamos aqui passar à palavra que está em Josué 1, e agora esta coisa aqui caiu, dê-me só aqui um segundo para tirar isto das publicidades. Ok. Então, Josué 2, versículo 1, que diz: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitem, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho de Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. Eu quero dar aqui uma pausa para você entender. Esta casa onde a Raabe estava era uma casa que ficava num lugar mais alto
ou seja, o muro onde ela estava ficava no lugar mais alto daquela cidade. Dizem os estudiosos da Bíblia que ela ficava num lugar bem mais alto. Então, continuando. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então veja lá, eu quero dar aqui uma pausa. Veja a inteligência dela, a sabedoria desta mulher. Então ela viu que Deus lhes tinha dado aquela terra e entendeu o que é que eles estavam ali a fazer. E ela deu-lhes aquele abrigo, deu-lhes aquela proteção. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque tenho ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, porque saireis do Egito e o que fizeste aos 2 reis amorreus. Então esta mulher tinha conhecimento. Ela era uma mulher, Raabe, que sabia e temia a Deus, porque ela sabia do que estava a passar. E a Siom e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então esta mulher aqui sabia quem era o Deus deles. Ela sabia do poder de Deus, que era Deus acima dos céus e debaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer. Se não denunciardes este nosso negócio, e será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Ela então os fez descer por corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então, este era um muro da cidade e era um muro alto, era dos muros mais altos que estava ali naquela cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrarem os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhes aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da cidade, que estiver contigo em tua casa, sair fora da cidade da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça. Então era uma proteção, que era uma promessa que eles estavam ali a fazer, que quem estivesse ali dentro de casa dela, a responsabilidade daquele sangue que fosse derramado porventura estaria sobre a responsabilidade deles. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme às nossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão à escarlata da janela. Amém? Sejam bem-vindos quem está a entrar, desde já em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar consigo, possa trazer respostas também para o seu coração. O Senhor tem sempre algo para falar ao nosso coração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Então aqui, para terminar aqui
passagem bíblica que está aqui em Josué 6, 22, que diz: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nas fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Olha que frase linda. Assim deu Josué, bem-vindo, deu Josué vida à prostituta Raabe. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Há esperança para quem está perdido no caminho. Há esperança para quem anda no pecado. Há esperança para o pecador. Há esperança, há vida para quem anda em caminhos de morte. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então há muita gente que às vezes não vai ser salva por fé, mas vai ser salva por alguma obra, vai conhecer Jesus e vai se desviar para... Há pessoas que têm uma alma generosa, há pessoas que são hospitaleiras. Aqui no caso Raabe era uma mulher hospitaleira, mas já vamos aqui terminar. E a família do seu pai tudo quanto ela tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Então olhe que história maravilhosa. Olhe que maravilha. Imagina uma mulher prostituta. A mulher, com certeza que as emoções dela não deviam de estar em paz. Com certeza que ela não era feliz com aquilo que fazia. Mas uma coisa ela tinha. Ela tinha temor a Deus. Ela tinha temor a Deus. E ela teve a sabedoria, teve entendimento, não só para abrigar aqueles homens, mas também para fazer algo, porque ela foi inteligente ao ponto de fazer uma proposta com eles. Ela meteu aquele fio lá na janela, que aquilo era um fio que significava que ela estava em serviço. Ou seja, era um sinal entre eles, mas era para demonstrar que ela estava em serviço, que não poderia ser ocupada, ou seja, não incomodem. Era esse o sinal daquele fio escarlate que ela pôs na janela. Então, esta mulher fez tudo isto e colocou a vida dela também em risco, não é? Porque o que ela fez foi arriscado. Ela não se preocupou só com ela, mas também se preocupou em proteger a sua família. Então aqui demonstra que esta mulher aqui queria sair daquela vida. E ela viu naqueles homens uma esperança. Ela viu ali naqueles homens uma esperança, porque se aquele lugar já estava condenado, então ela viu ali uma esperança para a vida dela. E ela contribuiu para um propósito divino ao ser hospitaleira, ao ajudar aqueles homens. Esta mulher aqui teve sabedoria para planejar. Ela usou ali uma estratégia para falar lá com os outros e para os esconder no telhado. Então ela foi muito, muito sábia. Raabe foi muito sábia. Este era um propósito da parte de Deus, que Josué tinha para aquela terra. Deus tinha um plano. E Deus sempre cumpre os planos dele e os propósitos dele. E às vezes ele envia pessoas. Ele envia pessoas para contribuírem, conexões para contribuírem. Talvez às vezes você veja assim, esta conexão não me agrada muito. Mas talvez essa conexão que não lhe agrada muito, eu não sei para quem é que eu estou aqui a falar isto, sinta aqui uma graça profética, uma unção profética para poder falar isto ao seu coração. Deus tem propósitos nas vidas das pessoas. Eu estou aqui a falar da prostituta Raabe porque estou neste propósito a falar de mulheres da Bíblia. Mas senti no meu coração que tem pessoas às vezes que estão prestes a viver um grande propósito de Deus, mas que precisam de conexões
E às vezes as pessoas pensam, porque aquela pessoa é uma prostituta, porque aquela pessoa é isto ou é aquilo, e as pessoas olham para aquilo que a pessoa é e não para aquilo que a pessoa pode contribuir ou alinhar para um propósito maior. Aqui no caso, esta mulher era uma prostituta improvável, então Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Então esta mulher vem na galeria dos heróis da fé. E repare numa coisa, 2 mulheres vêm na galeria dos heróis da fé. É Sara e Raabe. Então esta mulher foi honrada por aquilo, pela atitude que ela teve, pela contribuição dela. A família dela foi salva pela coragem dela, pela sabedoria que ela teve. Eu quero dizer aqui o que é que aconteceu naquela cidade. Vou ler aqui um texto, algo que eu escrevi. No lar de Raabe havia esperança e fé. Ela havia feito um acordo com o povo de Deus e, portanto, com o próprio Deus. Então ela contribuiu com aquele povo, porque aquele era um povo de Deus. Então ela fez um acordo, houve ali juras entre eles. E todos cumpriram, foram obedientes às juras e àquilo que prometeram uns entre outros. O plano deu certo. E sabe porquê que a casa de Raabe foi salva? Você sabe porquê que esta mulher e a família dela foi salva? Porque ela teve fé. Sabe uma coisa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Independentemente do passado desta mulher, independentemente do que esta mulher tivesse feito, com certeza que ela fez coisas tal e qual como você fez, como eu fiz. Deus sabe do coração de cada um, sabe do passado de cada um. Mas eu tenho-lhe a dizer que o Senhor é o socorro bem presente. Então, Deus usou esta mulher para algo incrível, mas houve esperança e fé, porque ela manteve-se firme no propósito, porque ela tinha fé e esperança. Porque se ela não tivesse fé e esperança, ela iria desistir a meio, ela iria ter medo, ela ia quebrar o compromisso. Mas esta mulher tinha esperança e tinha fé. Olha que qualidades que Raabe tinha. Estamos a falar de Raabe. Ela tinha preocupação com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Ela preocupava-se com o povo de Deus. Eu estou emocionada, a sério, contar esta história, porque eu sinto que esta mulher teve uma fé incrível, expressou uma fé incrível, uma esperança incrível. Temor a Deus. Zelo que é o que muitas pessoas às vezes querem coisas de Deus. Eu estou a falar aqui para homens e mulheres. Muita gente quer coisas de Deus, mas não quer ter zelo pelas coisas. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer ter o zelo para com Deus, para com os propósitos, para com os planos de Deus na terra. Porque repare, o Espírito de Deus se move, Ele está sempre em movimento. A Bíblia não são historinhas. Eu não estou a vir aqui falar de mulheres para vir contar historinhas. Eu estou a falar de mulheres que marcaram a história. Raabe foi uma mulher que marcou a história. Por algum motivo, ela vem aqui ela pertence aos heróis da fé. Ela deu as informações corretas. Ela usou descrição para falar. Ela preocupou-se com a família. Então, repare. O que ela fazia? O que ela fazia com o corpo dela? Foi algo que ficou para trás. Porque eu vou-lhe dizer o que é que Deus fez na vida desta mulher. Mas antes disso quero aqui lhe dizer o que é que se passou lá na cidade. Então 7 sacerdotes com 7 buzinas de carneiros circundaram a cidade, tocaram as buzinas. E o povo, sob o comando de Josué, começou a gritar. E aconteceu então o inacreditável. A terra começou a tremer. Os muros que haviam guardado a cidade durante anos desmoronaram-se e caíram, deixando a cidade desprotegida. Então,
aqueles muros caíram pela fé. Mas o muro da casa, a parte onde estava a casa de Raabe, era um muro mais alto e esse muro não caiu. Então, aquele muro não caiu. Assim, na sua vida, quando você tem fé também, assim como esta mulher teve, os muros protetores da sua vida, da sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira, também não caem. Se você tiver esperança, tiver fé, tiver zelo pelas coisas de Deus, tiver compromisso, tiver palavra, porque ela teve palavra com eles. Ela combinou algo com eles, fez promessas com eles fizeram promessas com ela, eles foram todos obedientes. E quando as coisas são alinhadas e há zelo, há compromisso, há propósito, há palavra, há fé, o plano dá certo. Agora, se a pessoa quer algo e depois daqui um pouco já quer outra coisa, depois já não sabe o que quer, ou acredita em algo, mas depois começa a duvidar, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você sabe que Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida, se você tem algum sonho, algum projeto, não desista, vá até ao fim. Esperança e fé, seja convicto. Assim como esta mulher foi. Então, eu quero lhe dizer que ela é uma heroína da fé. Raabe é uma heroína da fé. Deus fez algo incrível na vida desta mulher. Para Deus nada é impossível. Para Deus não há histórias impossíveis. Talvez aquela pessoa, você vai partilhar este vídeo com algumas pessoas que precisem de ouvir esta história. Talvez aquela pessoa improvável que você esteja a pensar agora, pensa assim, para aquela pessoa não há cura. Para aquela pessoa não há cura porque aquele já assassinou, já matou, já roubou, já traiu. Talvez você pense que não há cura para essa pessoa. Mas você também não sabe o que é que está lá dentro do coração daquela pessoa. Qual é o plano e o propósito que Deus tem para aquela pessoa. Então, nada é impossível para Deus. Para Deus não há casos impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Esta mulher creu que ia ser salva, que aquela era a oportunidade dela ser salva, juntamente com a família dela. Então ela juntou o útil ao agradável, ela pensou, foi inteligente, foi sábia e perseverou. E teve vitória. E a vitória dela foi incrível. Talvez nem ela imaginasse que a vitória fosse tão grande, não é? Ela teve uma fé brilhante. Raabe tornou-se uma mulher da linhagem de Jesus. Olhe que incrível. É um privilégio. As mulheres judias, com certeza, que sonhariam isto e invejavam ser da linhagem de Jesus. Mas Raabe, para você ver como Deus muda histórias, como Deus faz coisas maravilhosas. De prostituta a uma mulher da linhagem de Jesus. De prostituta a uma mulher da linhagem de Jesus. Então Deus muda histórias, mas também tem que haver compromisso, fé, esperança, perseverança. Porque muitas vezes, às vezes, há pessoas que têm encontros com Jesus, recebem alguns milagres, algumas bênçãos, algumas oportunidades e estão ali aquele momento, mas depois já não querem saber, ou recebem o milagre, agarram o milagre e já não querem saber de Deus, depois perdem o milagre, depois já perdem Deus, perdem o milagre, perdem tudo. Mas não, esta mulher perseverou até ao fim. Ela perseverou até ao fim. Ela perseverou até ao fim e pertencer, tornar-se uma mulher da linhagem de Jesus Cristo foi algo incrível. Esta mulher aqui também, a vida dela começou a florescer. Então Deus transformou. Olá, sejam bem-vindos todos os que estão a entrar agora, todas as que estão a entrar agora, que Deus abençoe a vossa vida. Então
ela começou a ter uma nova vida. Imagine, uma flor que possivelmente estava esmagada, porque, ao que eu conheço as prostitutas, elas sentem-se esmagadas, elas usam maquilhagem, usam as roupas, elas enchem-se de perfume, mas só Deus sabe como está o interior delas. Só Deus sabe como está o interior delas. Então elas são umas mulheres, e as mulheres são lindas, são flores maravilhosas, são lindas. E as prostitutas sentem-se esmagadas, sentem a sua alma esmagada, sentem espírito de derrota, sentem falta de esperança. E esta mulher aqui viu uma esperança. Então imagine uma flor esmagada que voltou a florescer, que creio que foi o caso de Raabe. A flor esmagada que voltou a florescer por causa de Jesus. Ela teve fé. A fé dela contribuiu. Ela contribuiu para um plano maravilhoso da parte de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado, não só na vida dela, mas no povo de Deus. A vitória do povo de Deus. Olhe, esta mulher era uma mulher pagã. Ela viveu com o povo de Deus e casou-se com o Salmão, que era um israelita, e teve um filho. Então, ao que sabemos, ela educou muito bem o filho. Deu-lhe uma educação maravilhosa, foi uma esposa maravilhosa e virou uma mulher de família. Olhe que honra! Então, eu quero lhe deixar esta palavra hoje de Raabe. Para mim é uma história maravilhosa, uma história de transformação, de superação. É uma história incrível, não só uma história, isto é algo que realmente devemos partilhar com outras pessoas, devemos realmente ter este entendimento que a salvação, os milagres, não é só para aqueles que tiveram uma vida santa ou que nasceram no berço de ouro, como se fala no berço evangélico, mas a salvação está disponível para todos, tanto que Jesus veio para os doentes. Então, com Raabe, entendemos que tudo é possível àquele que crê. E não se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor Jesus tenha falado ao seu coração. Ele fala sempre. Esta história é incrível. Eu amo esta história. Eu acho que é das histórias assim fascinantes que a Bíblia tem. E acho que ainda só falámos de 4 ou 5 mulheres. Esta é incrível. Esta, por acaso, porque é uma história de superação, de fé, eu achei incrível. Acho que foi assim um plano tão maravilhoso, tão de Deus, não é? Que eles contribuírem com ela contribuir com Deus, e a forma como Deus transformou a vida dela. Eu tenho visto muita gente a ser assim transformada, e graças a Deus, Deus sempre está a trazer uma nova vida para as pessoas. Mas é preciso que as pessoas mantenham-se firmes na fé e tenham esperança e queiram. Porque há pessoas que querem mudar de vida e outras não querem. Portanto, toda a gente tem a sua oportunidade de mudar de vida. Raabe foi uma mulher inteligente, segurou a oportunidade dela de mudar de vida e teve uma transformação incrível. Algo maravilhoso aconteceu na vida desta mulher. Então, Deus transformou de uma forma sobrenatural. Para mim, Raabe foi transformada de uma forma sobrenatural. Amém? Então, sejam bem-vindas quem está a entrar agora. Já estou a terminar esta live, este direto live. E hoje foi a história de Raabe. Eu quero orar pela sua vida para terminarmos em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, nós queremos te render graças. Eu quero render graças por cada pessoa que está aqui presente, que assistiu a esta live, que o Senhor possa ter ministrado ao coração de cada um e acrescentado fé, esperança, e realmente que possamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus, que o zelo é importante, que não desistirmos dos planos e dos propósitos do Senhor também. Que o Senhor possa trazer sabedoria para cada um de nós,
sabedoria, entendimento, perseverança e zelo pelas coisas do Senhor e visão, assim como Raab teve visão de que esta era a oportunidade dela mudar de vida, que todos que estão aqui possam ter visão de reino, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida e amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, oremos, não é? Para que eu possa estar aqui de novo com outra nova mulher. Ainda não sei qual será a mulher que eu vou falar amanhã. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Sejam abençoados em nome de Jesus.